Boa noite a todos. Um dia sempre de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou pedir para o nosso amigo Paulo orar para a gente. E logo depois a nossa querida amiga Cecília irá recapitular o nosso último estudo. Vamos orar? Mestre, uma vez mais estamos aqui reunidos nesta casa, que é uma escola, um hospital, para que através do estudo deste livro nós possamos modificar as nossas atitudes, melhorar enquanto pessoas, para cada vez mais nos tornarmos próximos a Ti. Obrigado. Boa noite. Nós estamos iniciando o capítulo 11, que trata da intercessão. André Luiz e Alexandre, certa noite, eles recebem o chamado de duas senhoras muito aflitas. Uma delas, mais idosa, também demonstrava um nível mais elevado pelas luzes que ela tinha envolvido. Outra, mais triste, sombria, era prima da mais idosa. A mais idosa chamava-se Etelvina e a prima chamava-se Esther. E Etelvina parecia já amiga de Alexandre. E ela correu para ele pedindo uma ajuda, que ela estava muito necessitada de ajuda para a sua prima Esther. E ela estava passando por uma situação muito difícil e precisava dessa ajuda. Alexandre concordou e foi ouvir o que a Esther tinha para informar. Esther informou que ela era viúva 2 vezes. A primeira vez ela teve como esposo Noé, que teve um falecimento assim muito difícil. Ele se suicidou. E o segundo esposo foi Raul. Raul esteve com ela durante 12 anos. E Raul subitamente foi assassinado de uma forma inexplicável. E ela então pediu a Alexandre, de uma forma muito comovida, muito triste, que ela queria saber alguma coisa de Raul, que pelo menos em sonho ela pudesse conversar com ele para ter alguma informação de por que aquele assassinato. Ela estava ainda muito mais aflita, porque ela, como viúva, tinha ficado com 3 filhinhos e mais 2 tios idosos, que ela tinha que dar conta de tudo isso. Alexandre procurou consolar, conversou com ela há muito tempo, mas explicou que esse problema não podia ser resolvido de imediato. Ele precisaria de tempo e de muito cuidado. Ela aceitou mais ou menos a informação e foram embora, porque, embora elas estivessem no plano espiritual, elas estavam em desdobramento, elas eram encarnadas e estavam em desdobramento. Alexandre, mas quando ficou só com o André, começou a comentar: os nossos companheiros, os nossos irmãos encarnados, eles pensam que quando nós passamos para o plano espiritual, nós temos um poder de adivinhar, de resolver tudo com muita rapidez, enfim, que tem os dons divinos, e que na realidade não é assim, e que eles esquecem que toda atividade, toda demanda
depende de esforço e de trabalho. E que isto é uma lei divina que atinge todos os níveis de evolução. E a dúvida ainda, né? Porque existe a dúvida, os policiais já largaram de mão, né? Achando que não foi um assassinato e sim um suicídio. Porque aparece uma arma ao lado dele e ela, tadinha, luta, né? A Esther, não querendo acreditar na hipótese. Agora, lembrando de uma dica que nos falaram que o marido dela era muito o quê? Depressivo, lembra? Melancólico, era. Na época não usava a palavra depressivo. Bora lá? Como quem não desejava, voltei um parágrafo, dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Então, como não tenho que adivinhar aonde está Raul, vamos até a casa da senhora Esther e vamos descobrir agora o que está acontecendo. Então, todos agora em direção à casa da dona Esther. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condições inferiores. Já temos uma dica: a casa está cheia de espíritos e espíritos nobres em condições inferiores. Não está falando que é mal, que é perverso, mas em condição inferior. Ok? Olha a diferença da casa da dona Isabel. Lembra? Vamos ver a diferença aqui da obra Os Mensageiros, onde temos a dona Isabel, o seu Isidoro, eles há décadas fazem evangelho no lar, e a dona Isabel é uma trabalhadora da Colônia Nosso Lar que estava encarnada para dar o suporte. Então, o amparo espiritual na casa, André Luiz, que ao chegar já havia um círculo luminoso em torno da casa. Então você vê aí não só o fato de fazer evangelho no lar, mas o fato de viver o evangelho no lar. Porque às vezes nós espíritas fazemos um ritual do evangelho no lar achando que está garantido. Não, faça e viva o evangelho, que aí sim a sua casa possa ser um ponto de apoio. Então vamos ver essa casa, já temos aí entidades inferiores. Vamos mais. Diz André: o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas. Entradas e saídas de quê? Dessas entidades. Antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico, nem entrou e já percebeu entrada e saída de entidades inferiores naquela residência. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificasse a presença. Esse é um outro ponto. O fato de eu ser espírito, isso não me garante que eu irei enxergar todos os espíritos. Então você vê que eles são espíritos inferiores. Entrou André Luiz, que não é um espírito superior, mas que está em outra vibração, eles não enxergaram. É por isso que muitos desses espíritos são trazidos a uma reunião, palestra pública, porque eles conseguem ver o encarnado falando, mas não conseguem muitas vezes ver o espírito nobre falando. Por isso as reuniões de desobsessão, entendeu? Eles não conseguem ver. E tinha, e quando não tinha, esses espíritos superiores se faziam ser perceptível por eles. Tinham que baixar, eu vou usar o termo baixar, mas tinham que entrar na mesma vibração para eles poderem serem vistos. Então, se tem quem faça isso encarnado, por que eles terão que fazer? Eles deixam para a gente até trabalhar um pouquinho, entendeu? A dona Isabel, vem um Fábio Aleto falar, mas a dona Isabel que repassa, porque ninguém conseguia ouvir ou muito bem. Ver o mentor. O mentor, né? O mentor, exatamente isso. E isso acontece. Por isso a necessidade. Então, às vezes, numa reunião mesmo dessa, um estudo, tem amigos espirituais aqui também assistindo para aprender com a gente. Por quê? Porque eles não conseguem ouvir um espírito nobre. Mas aí o espírito nobre acaba utilizando a tia para passar o recado. Se a gente estiver em
sintonia. Vamos continuar dentro dessa casa. Entramos, então, ele já disse que ele percebe essas entidades porque elas entram e saem. Imagina a confusão nessa porta. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções dos desencarnados que estavam ali. Não conseguiu por conta da baixa vibração de cada um, tá? Baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Eles estavam muito mais para um corpo físico do que para um corpo espiritual. Estavam muito mais materializados do que espiritualizados. E ninguém vai exercitar isso quando desencarnar. Nós nos espiritualizamos aqui, encarnado. Não pensa, eu sou uma pessoa extremamente material, uma pessoa que gosta muito das coisas materiais, dos prazeres, da comida, das festas, das orgias, seja lá o que for, tudo que movimenta as sensações fisiológicas. Aí eu acho que eu vou desencarnar e agora eu vou despertar para o lado espiritual. Vai nada. Isso, todo esse trabalho tem que ser feito aqui. Começa aqui. Entramos então, olha só. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. O quadro dessa casa era doloroso de ver-se. E quando os espíritos de doloroso mesmo. A família constituída da viúva, como era o nome da viúva? Esther. 3 filhos e um casal de idosos, que eram os tios. Permanecia à mesa de refeições, num almoço muito simples. Olha aqui, gente. Entretanto, um fato, até então inédito para André Luiz, feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros, 6 entidades, cada entidade envolvida em um círculo escuro, ou seja, a vibração boa ou ruim? Baixa vibração. Mas eles são perversos? Entendeu? Envolvida em círculos escuros, acompanhavam-nos ao repasto, ou seja, à refeição, como se estivessem tomando alimentos por absorção. 6 entidades na hora da refeição, o povo ali, os idosos, as 3 crianças e a mãe, e 6 entidades ali também se alimentando, como absorvendo aquela alimentação ali. É o povo fominho, é o povo com necessidades, vícios alimentares. Gente, quem disse que a gente tem que comer 6 vezes por dia, 5 vezes por dia? Eu tenho que comer que eu não sinto fome. Eu acho que o povo, para vender alimentos, só tem que comer 3 horas, viu? 3 horas. Claro, quanto mais tu come, mais vende. E a gente vicia. O que é um dependente químico? Ai, me dá, que eu tô me tremendo, tá me dando um negócio, tá me dando um chilique, tá me dando uma coisa, tá me dando uma coisa. E tem que tomar a droga, porque senão... E não tem o povo do chilique? Mas ele dá chilique porque ele tá voltado pro relógio. 12:00. Aí começa. Ai, meu Deus do céu, tá me dando um negócio. Cadê a comida? Tá me dando... Eu vou desmaiar, hein? Eu vou desmaiar. Mente. Vai desmaiar mesmo. Porque é esse o recado que tu estás dando, né? Então, aí a pessoa desencarna, vai continuar com o mesmo vício. Eu vou desmaiar, nem se tocou que já desencarnou. E vai procurar o alimento. Nós que estudamos a obra Nosso Lar, vimos a confusão que foi na formação do Nosso Lar, porque o povo queria comer e não era pouco lá não, no Nosso Lar. Continuar. Então, a gente tem que ter controle sobre o corpo. Eu preciso sim me alimentar. É necessário. Mas quem disse que tem que ser de 3 em 3 horas? Aí, e é interessante, né, que aí
toma um remédio, aí cai demais a glicose, põe açúcar, aí sobe de novo. Isso é agonia, gente. Cada um sabe, mas a gente tem que entender, dar o tom, porque a gente pode ser apenas viciado. E vai dar trabalho no mundo espiritual. Então se alimente, temos que alimentar o corpo, mas não faça disso um vício. Um vício alimentar. E para tudo que é vício, eu estou perdendo o controle. Olha o povo do café. Cafeína é também uma droga. Do jeito que o açúcar é uma droga. A gente sente necessidade do açúcar. A gente treme. Porque também ele vicia. O açúcar vicia. O açúcar é uma droga. E mata. Aí diz, não pode comer um docinho nunca mais. Como uma vez ou outra. Mas não seja um viciado. Todo dia tem que comer um doce. Fica mal-humorado se não comer um doce. E o povo do café? Se eu não tomar café, eu fico com uma dor de cabeça o dia todo. Claro, a dor de cabeça já é um sinônimo da dependência química. Aí você vai desencarnar, vai acordar no mundo espiritual e vai dizer, tem café? Porque se eu não tomar café, eu vou ficar com dor de cabeça. Então a gente vai desmamando os vícios químicos e a gente vai educando os vícios morais para nós não sermos... Quais as palavras que mais os espíritos nos falam? Primeiro, pode prestar atenção. Escravidão, aprisionado. Pode prestar atenção. Escravidão, aprisionado. Qual aquela palavra muito que a gente, muitos nós somos espíritos que rebeldes. Pode observar. Então somos escravos, estamos aprisionados e continuamos rebeldes. Então eu preciso ter controle sobre o meu corpo e não um controle sobre mim. E não o corpo dizer o que eu tenho que fazer. Então posso desmamar a cafeína? Deve, café faz mal. Em excesso. Posso comer um bolinho uma vez ou outra, mas não faça isso da tua vida diariamente. Vai para a beira da cozinha fazer um bolão para tomar um café. Não tem como, o corpo vai mandar conta. Vamos voltar. Então, 6 entidades ainda viciados na alimentação. Por quê? Porque desencarna e continua. Vício é da alma, não é do corpo. O corpo é uma vítima da alma. Porque quem escolhe é o espírito. E o corpo acaba se escravizando e se viciando. E por que a gente diz que é um vício? Porque você não tem controle. Você não consegue controlar. Tem que parar. Aí você não consegue. Quando você vê, você treme. Só um pedaço. Ah, foi. Só essa vez o cigarro. Só essa vez essa traição. Só essa... E assim vai. E assim vai. Então, por isso é que nós somos aprisionados. Está aqui 6 entidades em espírito, podendo estar na colônia Nosso Lar ou em qualquer outra colônia mais evoluída, eles estão ainda dentro de casa tomando refeição. Aí é para acabar. Eu estaria voando ali pela ponte do Rio Negro, quando o rio está cheio, né? Tu já pensou? Olha só. Meu Deus. Exclamou, aturdindo, dirigindo-se ao instrutor. Olha o desespero do André. Oh, meu Deus! Será crível? Desencarnados na mesa? Esse crível aí é de acreditar. Mas será que é isso mesmo? Desencarnados à mesa? Ele não tinha visto ainda. Alexandre replicou, tranquilo, ou seja, acostumado já a ver isso? Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Só isso aqui dá uma palestra, não dá? Vamos ticar para a gente aprender, porque todo mundo aqui almoça, não almoça? Sim. Todo mundo faz as refeições? Sim. Agora você vai olhar para o lado e vai dizer, olá! Vamos dividir a refeição, né? Olha só, meu amigo,
os quadros de viciação mental. Então, ele já deu aqui o diagnóstico. Eles têm o quê? Uma viciação, o quê? Mental. Porque o alimento, o objetivo da alimentação, ela é orgânica. Eu preciso de vitalidade orgânica, eu preciso, é necessário para eu manter o corpo físico vivo. Mas eu em espírito, eu não tenho mais um corpo físico, eu não preciso mais desse tipo de alimentação pesada. Mas eu tenho uma mente o quê? Viciada. Sabe quando tu olha aquele prato de vatapá que tu fica se tremendo, tu não consegue? Entendeste? É um vício. Então, você está passando ali na casa, você olhou, poxa, é vatapá. Só um pouquinho. E a criatura está em espírito, entendeu? E quando ela perceber que ela consegue sentir o prazer da alimentação através da sensação de quem está comendo, né? É como se ele acoplasse ali, sentisse, puxasse o aroma, ele sente realmente. Ele acaba se tornando o quê? Viciado. Já era viciado, permanece no vício. E fica mais ainda, dificultando muito mais ainda o seu desligamento das coisas materiais. Ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio. Aí pensa aquele lá, liga aí a TV, hein? Liga aí a TV. Matar um, matar dois, matar três. Olha, menina, aquele... No horário da refeição. Ou então aquelas conversas desagradáveis no horário da refeição. Discussão no horário da refeição. E pasme, ninguém fez a oração antes da refeição. Lá na sala de jantar da nossa casa, tem o rosto de Jesus. Mas é enorme, deve ser assim, uns 3 metros, eu acho, 3 por 2, sei lá, nem sei, né? 2 por alguma coisa. É 1,5 por 3, né? 1,5 por 2, é enorme. Eu digo, valha-me Deus. Você olha assim, você diz, oi Jesus. Não tem como você não fazer o seu agradecimento pela refeição. Mas quantos de nós nos sentamos à mesa sem fazer uma oração de gratidão a Deus? Por isso é que ele diz aqui, sabe por que a gente não ora antes da refeição? Porque lares sem equilíbrio religioso são muitos grandes. E seriam lá sem o equilíbrio religioso. Porque se tivesse o equilíbrio, a gente fazia a nossa oração antes da refeição. E eu não preciso fazer para todo mundo ver, não. Se eu for à casa de uma pessoa que eu sei que não são espíritas, não são religiosos, eu não posso dizer, todo mundo dá a mão, vamos lá, vamos orar. Não, eu não vou fazer isso. Eu sou um visitante. Mas quem disse que eu não faço a minha oração íntima agradecendo a Deus? Eu não preciso, às vezes, a gente vai orar. Senhor, abençoa, Senhor. Ora em secreto, teu Pai irá te ouvir. Mas na nossa casa, aí vamos orar. Aí vamos orar. Se você está convidando as pessoas, vamos agradecer a Jesus antes da refeição. É tão gostoso isso, né? Ah, fulano não gosta de oração, então nem vem para cá para casa. Porque aqui tem oração. Entende, gente? Vamos lá. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância de ignorar e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Isso quer dizer, então, que quase sempre nos nossos lares tem essas entidades perturbadas participando das nossas refeições. Onde não existe organização espiritual, me aponta um lar igual da Dona Isabel e do seu Isidoro? Olha, gente, você que está ouvindo aí, eu não sei, mas aqui eu vou dizer, tá todo mundo me olhando com a cara moada, assim, desconcertada, né, fazendo uma reflexão. Pergunta, filha. É do ignorar a sua condição espiritual. Ignorar de não querer saber mesmo, né? De não querer, não se interessa realmente, entendeu? E não tem consciência. Por exemplo, quando nós fazemos a nossa refeição, que a gente não ora e faz de qualquer jeito, a gente está ignorando que ali tem entidades, entendeu?
Não se interessar, né? Eu digo mais que, como ele disse, esse equilíbrio religioso é porque a religião serve-se mais por um rito, não por uma vivência. Uma vivência, né? Nos lares sem equilíbrio, porque quando você pega a palavra equilíbrio, é nem muito lá e nem muito cá, porque a gente ainda não é espírito puro. Mas que pelo menos a gente possamos nos manter em equilíbrio em relação. Endoidece um pouquinho, mas tenta corrigir aqui. Naquele movimento de equilibrar-se mesmo, de esforço. Eu gosto dessa palavra. São muitos grandes. Onde não existe uma organização espiritual, organização, acorda, faz a tua oração, isso é organização espiritual. Entendeste? Tem o hábito da tua leitura, tem o hábito da vivência. Antes da refeição, você faz a sua oração. Qual é a tua conduta? Faz estudo, porque, gente, tudo isso vai construindo o nosso lar. Onde não existe uma organização espiritual, não há defesa de paz de espírito. Não há defesas de paz de espírito. Não tem disciplina. Eu vou fazer evangelho no lar. Faz hoje e faz na próxima terça. Aí na outra já esqueceu. Nem deu, porque apareceu uma festa na hora. Não vou fazer. Eu vou mudar. Aí muda. Não há uma organização, entendeu? Não há comprometimento, não há seriedade. Fazendo de qualquer jeito. Mas aonde existir uma luz, já se faz, né? Então, faça o seu evangelho, faça a sua oração, quem estiver. A colega aqui está colocando ao ponto hoje que é difícil a família se reunir em torno da mesa. Realmente, hoje está muito complicado, foi algo que nós perdemos e realmente temos que muito lamentar, né? Porque hoje a mãe não está em casa e o pai deveria ser o provedor, né? Então, acaba saindo os dois e os meninos ficam entregues a nada. E aí a gente para pensar que essa parte da educação religiosa também poderia ser dado nesse momento e acaba não sendo dado. Eu me recordo um casal muito querido meu, de Joinville, uma amiga querida do meu coração, que nós sempre nos tratamos como prima, e eles são evangélicos. E quando nós íamos almoçar, eu achava lindinho, uma criancinha de 1 ano e pouco, né? Hoje já é uma mocinha. Ela dava as mãos pro papai, fechava os olhinhos, aí o pai fazia a prece, quando terminava, ela levantava os 2 braços, amém! Ela dizia amém, né? Que era o amém, né? O amém, ela ficava feliz. Mas eles estão ensinando, coisa que nós não fazemos, né? Então, isso é muito, muito necessário. A família está se desfalecendo, né? Não há defesa da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Interessante isso, né? Após ligeira pausa em que fixava, compadecido, a paisagem interior, prosseguiu ainda Alexandre. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Aí tu tá achando que tá ruim, vai ficando pior ainda, né? Olha só, gente. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram aqui na Terra, não é apego, é excessivo apego às pessoas. Neles encontrando as mesmas algemas, então vamos supor, desencarna um ente querido meu, que é super apegado à minha pessoa. E eu também, encarnada, sou super apegada à pessoa. Aí olha a palavra que ele usa. Neles encontrando as mesmas algemas. Prisão.
algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa. Quase sempre. Quando eles dizem quase sempre, é quase sempre mesmo. As situações domésticas, eles ficam ligados às situações domésticas. E aos fluidos vitais da família, alimentação. Aos fluidos vitais da família. Tá para ti? Lembra que foi a pessoa que desencarnou é extremamente apegada e o encarnado é extremamente apegado. Então, os dois ficam o quê? Algemados. E quando um desencarnado desse permanece dentro da casa, ele está evoluindo? Está atrapalhando? Tá. Está atrapalhando. Alimentam-se com a parentela, está lá, participando da alimentação, e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. A importância de saber orar por essas pessoas, por esses familiares, por essas pessoas queridas. Orar de uma forma a ajudar. Nossa Cecília falando da importância da oração. Meus irmãos, todos nós aqui vamos desencarnar, tá? Fica dentro de casa não. Vá-se embora. Vá com Deus. Segura na mão de Deus e vá. Não fique agarrado às coisas da terra. É sério. E quando o ente querido teu partir, ore por ele, mas não fique atraindo, sabe? Endeusando, conversando com o senhor. Mãe, me ajuda nisso, mãe, me ajuda naquilo, é para acabar. Poxa, ela já ajudou tanto, ainda quer escravizar sua mãe depois de desencarnada? Que é isso? Chama Deus, Jesus, doutor Bezerra, Emmanuel, chama a turma assim que já está resolvida. Mas as pessoas que estão nesse movimento, para que chamar? Olha que informação, gente. Indagou André Luiz, espantado, ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos que estava ali saindo aquela fumacinha. Alexandre. Mas chegam a se alimentar, de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Alexandre sorriu e acrescentou: Tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? Então já ficou explicado aqui. Eles chegam lá e ó. Ai, vatapá. Ah, picanha. Ah, cafezinho. Quando não é a droga. E a pergunta é, ele sente os mesmos prazeres, né? Vamos lá. E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Deixa de respirar para ver, né? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos, viciados nas sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Esse desintegrado é porque você coloca o alimento no fogo e ali vai subindo a fumacinha. E é nessa fumacinha que eles o quê? Aspiram e sentem. Mas ele usa palavras aqui muito fortes. Ele coloca vício. Olha lá. Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% de alimentação como beleza. Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos, olha a palavra, viciados nas sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados, ou seja, cozidos, o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório
carnal. O grande lance é aquilo, gente, se eu sou uma águia, eu posso voar, por que eu insisto em me comportar como uma galinha? Me debatendo na lama? É mais ou menos isso a nossa condição de espírito. Pensa a diferença de uma águia para uma galinha. Um pássaro forte, rápido, veloz, podendo voar aí esse céu imenso e você fica ali ciscando. Então, permanecer na condição de espírito como humano, encarnado, é abrir mão de ser uma verdadeira águia, esse espírito, poder... Gente, a gente tem palestras espetaculares no mundo espiritual. A gente tem arte, a gente tem conversas espetaculares, assuntos maravilhosos, aulas espetaculares, práticas como essa do André Luiz. O que eu vou ficar fazendo dentro de casa se eu já fiquei dentro dessa casa 60, 70, 80 anos? Eu já sei tudo o que é do corpo. Por que insistir nisso? Por quê? Porque eu estou preso, porque eu estou algemado, porque eu estou escravizado à casa, às pessoas e às sensações. Ficou claro isso? Então tenhamos muito cuidado antes das nossas refeições. E pensar, se eu tenho que fazer uma reflexão, eu conseguiria viver sem isso? O que acontece se tu não come, por exemplo? Quer ver? Tu pediu para fazer um determinado alimento e você chegou, como a gente diz aqui, brocado, né? Varado de fome. E aí, quando você chegou em casa, o alimento não estava do jeito que você queria ou então queimado. Como é que fica teu humor? Mas isso já são sinais para mostrar, porque o viciado, ele é assim. Se não tem a droga ali, ele surta. Então é por isso que eu tenho que fazer uma autorreflexão. São essas coisas pequenininhas que vai mostrando se eu sou um viciado. E se eu identifico esse ser aprisionado e viciado, eu tenho que começar a me educar. Senão eu vou dar trabalho ao desencarnar. E ainda vou ficar perambulando pela casa das pessoas, aspirando a fumacinha da comida. Ah, é para acabar, gente. Isso é sério. Eu me recordo do nosso Julinho, ele desencarnou na Covid, né? A gente sempre lembra do Julinho por aqui. Ele que arrumava as cadeiras. Eu nunca me preocupei com cadeira. E depois que ele desencarnou, passou um tempo, eu sonhei com ele. Nós nos abraçávamos muito. E ele nada falava, mas eu ouvia: muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. 3 vezes. Era um abraço e o som de gratidão. Então imagina tudo aquilo que ele ouviu aqui, o seu Levi ouviram aqui, e hoje servir tudo no mundo espiritual. Então estamos nós aqui também, não por um acaso, a ouvir. E eu acho que a mensagem é: educa a tua alimentação. Educa os teus vícios. Abre mão dessa algema. Então eu preciso manter o corpo vivo, mas eu não posso ser escravo da comida. Educar os hábitos. E eu tenho que fazer uma avaliação dos meus vícios. Eu tenho vícios quais precisam trabalhar. E vício eu não consigo ficar sem. Então, eu não tomei café, vou ficar com dor de cabeça. Vício. Em 12h30 já estou me tremendo aqui de fome. Vício. Todo dependente químico treme. Então a gente tem que educar. Ponderou André Luiz. No entanto, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Então, olha, não fazia nem parte do grupo familiar, né? A André Luiz, nossa, que desagradável, né? A gente tem que tomar refeição com essa quantidade de pessoas aqui dentro e ainda por cima que não é nem familiar. Porque lembra que ele falou que espíritos entravam e
Saiu de baixo teor vibratório. Aduziu o orientador. Você, porém, não pode esquecer que não se trata de gente anônimas. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Aí Alexandre vem, porque André Luiz está entrando primeira vez nessa casa. Não é desconhecido, não. São familiares desencarnados que eles os atraem pelo apego. Apego o quê? Doentio. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ou seja, qual era a hipótese do André Luiz? Pessoas desconhecidas, espíritos desconhecidos. Desagradável. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Cada um atrai o que? Admitamos, então, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às que eles são e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Então, parceria, sócios, algemados. O que eu quero dizer? Se tu senta-se à mesa e come, quem são teus parceiros? A galera que come. Já tinha parado para pensar nisso? E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, Alexandre ainda considerou. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Aqui o nosso querido Alexandre é como se ele dissesse assim, eu vou dizer para vocês qual é o tom da conversa na mesa. Se a conversa à mesa for uma conversa elevada, e se o grupo familiar se esforça para manter esse padrão, vocês podem ter certeza que terá uma assistência nobre. Mas se nesse nosso ambiente de alimentação, ali é piada grosseira, galhofeira, leviandade, imagina, gente, essa galera toda entra, porque elas são atraídas pelo que nós falamos e participam ali da nossa orgia alimentar.
Então, acho que hoje fica muito claro, né, Tarcísio? Aquela ideia de... Nós perdemos isso, mas eu vivi ainda essa experiência com os meus pais. Sentávamos à mesa, silêncio. É hora da refeição. Eu me lembro uma vez que eu estava cantando, né? Era pequenininha ainda, era pequena. O papai disse, psh, silêncio, você vai fazer sua refeição. E eu, criança, comecei a fazer porque eu achava que só eu estava ouvindo, e ele não, né? O papai botou o olhão assim em cima de mim. Ele está ouvindo, E era a presença realmente do respeito, né? Sentar o papai à mesa, as crianças, a mãe, uma coisa tão linda que nós perdemos, né? Então hoje nós não temos respeito sentados à mesa. A gente senta de qualquer jeito, um vem, pega, come, vai para o quarto, fica aquela esculhambação dentro do quarto, comida para tudo quanto é lado. Eu acho que se dentro da nossa casa a gente não põe regra, a gente não vai pôr regra nem na nossa vida e nem em lugar nenhum. Agora, essa regra, você dizer, não existe, existe. Eu conheço famílias, pai, mãe, filhos, que no horário da refeição sentam-se à mesa. E é bonito isso. Então, é uma questão de educação, de hábito saudável, né? Isso. E agora você senta-se à mesa, vai e liga no noticiário, já põe a televisão grandona ali para você ficar assistindo. Ou seja, antes era a TV, hoje em dia cada um fica com celular. Então tem determinados pais que dizem, celular, mesa não, pode guardar. Mas você ensina isso dentro de casa, na infância, e o hábito da oração. Orar antes da refeição. Eu acho que esse capítulo, essa parte específica que o Alexandre nos trouxe, é nos chamando realmente a atenção para o nosso comportamento à mesa. Tá? Eduque. De vez em quando a gente vê um vatapá, a gente se desespera, a gente quer comer ele todinho. Mas que isso não faça parte da sua rotina. Todos os dias você estourar a boca do balão. Todos os dias. Foi bom, gente? Vamos parar aí? A próxima semana eu vou ticar essa última fala do Alexandre, tá? Então nós vamos ficar... E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou. Eu quero ticar essa fala dele, tá bom? Agora, alguma pergunta? Oi, Tarcísio. Está muito familiar, mas metade está com pensamentos dignos e outra metade sem. O que é que acontece? O bem predomina. O bem predomina. Porque o que acontece? Quando existe um ser humano dentro de uma casa nobre, que realiza o seu trabalho, que faz de forma nobre, ele mantém um padrão. Essas entidades galhofeiras, elas estão vinculadas a determinadas pessoas na casa, mas elas não entram. Mas elas estão se alimentando através, entendeu? É muito desagradável. Família é pai, mãe e filhos, né? Ali aquela construção. Mas sempre chegam os agregados, então isso às vezes atrapalha bastante, né? Que cada um vem com seus comportamentos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Não pensa, eu sou uma pessoa extremamente material, uma pessoa que gosta muito das coisas materiais, dos prazeres, da comida, das festas, das orgias, seja lá o que for, tudo que movimenta as sensações fisiológicas. Aí eu acho que eu vou desencarnar e agora eu vou despertar para o lado espiritual. Vai nada. Isso, todo esse trabalho ele tem que ser feito aqui. Começa aqui. Vício é da alma, não é do corpo. O corpo é uma vítima da alma. Porque quem escolhe é o espírito. E o corpo acaba se escravizando e se viciando. Todos nós aqui vamos desencarnar, tá? Fica dentro de casa não. Vá-se embora. Vá com Deus. Segura na mão de Deus e vá. Não fique agarrado às coisas da terra. É sério. Ore por ele, mas não fique atraindo, sabe? Endeusando, conversando com o senhor. Mãe, me ajuda nisso. Mãe, me ajuda naquilo. É para acabar. Poxa, ela já ajudou tanto. Ainda quer escravizar sua mãe depois de desencarnada? Que é isso? Chama Deus, Jesus, doutor Bezerra, Emmanuel, chama a turma assim que já está resolvida. Mas as pessoas que estão nesse movimento, para que chamar? Educa os teus vícios. Abre mão dessa algema. Então eu preciso manter o corpo vivo, mas eu não posso ser escravo da comida. Educar os hábitos. E eu tenho que fazer uma avaliação dos meus vícios. Eu tenho vícios quais precisam trabalhar. E vício eu não consigo ficar sem. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Oremos. Vamos agradecer a Jesus e traz na mente aquela Páscoa em que o nosso Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência, sentava-se à mesa e nos diz Humberto de Campos que ele fazia questão de pegar o pão, dividir e dar a cada discípulo. Imaginamos, amor amado, como seria o nosso comportamento se o Senhor se fizesse presente fisicamente em nossa mesa. Com certeza ficaríamos quietos, silenciosos, chorando de emoção, sem acreditar que o Senhor está ali conosco. Mas em verdade, Senhor, se o Senhor não está, é porque não te convidamos. É porque não lembramos de Ti em nossas refeições. Nós não te atraímos, Senhor. Nós não te agradecemos. E com essa atitude indiferente, é como se falássemos a Ti que não fazemos questão da Tua presença na hora da refeição. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa indelicadeza. Perdoa-nos, Senhor, a nossa ingratidão. Perdoa-nos, Senhor, a nossa infantilidade. Que a partir dessa aula, desse estudo, que Alexandre nos convida a um novo comportamento, que possamos te convidar para participar da nossa refeição. Obrigada, amor, por esses ensinamentos,
nunca desistir de nós, pela essa doutrina que nos consola, pelas palavras de Alexandre, que nos convida a te respeitar e a te amar. Obrigada, amigos espirituais aqui presentes, por mais essa oportunidade. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Paz essa que a humanidade terrena tem tanta necessidade. Dai força a todos aqueles que passam por provas dolorosas, mas que um dia irão se libertar e estar num reino bem melhor do que esse que a terra ainda está. Que assim seja.